Fala galera do Roger Entre Amigos, essa semana a gente está com uma entrevista diferente, diga-se de passagem, é a primeira vez que o nosso canal entrevista um empresário de sucesso, né? A gente já falou com todo tipo de classes e hoje a gente está falando com o João Diniz, né? Obrigado pela sua prazer te receber. Muito obrigado tá? Você estar recebendo vocês aqui, é um super prazer. Eu quero saber como é que começou como é que você se descobriu empresário, como é que aconteceu essa guinada aí na tua vida? Então, Roger, desde muito novo, eu acho que isso é o que eu falo que é uma veia pessoal, né? Eu acho que é uma tendência de cada ser humano, né? De buscar o que encanta. E eu, desde muito novo, eu sempre busquei, assim, até por ações, antes mesmo de entender que isso seria uma profissão, ações naturais, né? Então, uma das coisas que eu comecei muito jovem a fazer, com 17, 18 anos, eu como era um formador de opinião nato, assim, uma pessoa querida pelas outras pessoas e tudo, eu comecei a transformar esse meu conhecimento em entretenimento, na verdade em eventos. Então eu alugava casas aqui na Barra da Tijuca, na Zona Sul, e convidava amigos e criava festas bem informais para a época, né? Eu estou falando aí de 25 anos atrás, e onde eu ia no supermercado, comprava as bebidas, ia no Ceasa, comprava uma mesa de frutas, trazia DJs amigos, o pessoal que trabalhava no bar do evento eram os barraqueiros da praia que eu frequentava. Então, assim, era uma coisa de uma forma informal, mas já muito séria, muito profissional. E foi uma coisa própria, assim, eu não tive nenhum tipo de criação, nenhum tipo de instrução, nem de incentivo para ser empresário ou também deixar de ser, né? Eu tenho uma mãe que é médica, um pai arquiteto, então, assim, dentro da minha família, os meus irmãos todos engenheiros, e eu tinha uma via natural que eu queria buscar monetizar coisas que me dessem prazer. Então, foi uma coisa muito natural e com o tempo a gente veio profissionalizando. Eu criei uma empresa de eventos grande, que a gente fez durante 10 anos, todo o calendário do Morro da Urca, e em paralelo eu quis sempre trabalhar com gastronomia. Então, assim, eu já vim montando primeiro uma loja de suco pequenininha, depois um bar em Búzios, e aí as coisas foram ganhando um tamanho maior e eu fui também conhecendo um pouco mais, porque é uma das coisas que eu sempre falo, não existe uma escola para empresários, né, no nosso país. Então eu tive que meio que descobrindo, quebrando a cara, aprendendo, levantando, vendo onde é que eu errei para poder acertar, e aí até hoje a gente está nesse caminho. E nesse tempo todo que você tem de empresário, qual o desafio maior que você considera que você teve? Olha, Roger, são tantos, cara. Se eu tiver que enumerar, a gente vai ficar aqui até amanhã falando, mas... Um bem desafio, aquele desafio mesmo que, tipo assim, tu falou assim, meu Deus, tô perdido, e agora? Olha, eu acho que é a carga tributária, assim. A gente tem um país que, infelizmente, ele não incentiva o empreendedor. Então, eu acho que, assim, às vezes eu vi grandes ideias, ótimos profissionais que não souberam jogar o jogo, né? Jogar o jogo, que eu digo, entender a regra do jogo, que é muito cruel com o empresário, com o pequeno empresário, com o médio empresário. Então, assim, eu vi grandes negócios se perderem durante o caminho por uma falta de entendimento desse tipo de necessidade que o empresário tem que saber lidar com esse país tão cruel com o pequeno e com o médio empresário. Então, qual o conselho prático que você daria para quem está vendo a gente? Você disse que você começou de uma coisa informal, de eventos informais e tal, da juventude, e hoje é um grande empresário. Qual o conselho que você daria para quem tem na cabeça de ser um empresário? Por onde ele deve começar? O que ele deve evitar? Dá a tua instrução aí para quem está nos vendo. Eu acho que a primeira coisa é um bom produto, né? Você ter um produto e você ter um produto com alma, né? Você tem que acreditar no que você quer fazer, você tem que estudar para ver se aquilo é viável, se aquilo que você quer colocar, você está colocando da forma certa, está no lugar certo, né? Independente de ser uma loja física ou através da internet, produtos em geral, você tem que saber qual o teu público e qual o produto que você quer levar, né? Isso é o primordial, né? É a matriz, é a essência. Agora, você tem que entender de lei, você tem que entender de relação com o público, de relação com o funcionário, das leis trabalhistas, das leis fiscais, porque é o que eu falo, não adianta você focar só de um lado, entender muito de lei e não ter um bom produto, como também vice-versa. Você tem um ótimo produto, como eu falei, você tem uma essência muito boa, mas se perde no caminho por
por algumas situações que o país impõe para a gente. Então eu acho que é o equilíbrio. Eu falaria que é o equilíbrio. Você tem que ter uma empresa equilibrada onde você entenda de tudo um pouco. Eu acho que esse é o principal. E estudar e ter pessoas para ti. Você ter um bom jurídico, você ter bons... Ser bem assessorado. Bem né? assessorado, porque não tem como a gente dominar 100% todos os assuntos. Verdade. Mas você tem que ter um equilíbrio. Você não pode ficar olhando só para um lado e esquecer do outro. Como um bom empresário, um bom empresário que você é, um bom empresário que quem está nos vendo quer ser, precisa se abrir mão de quê? Da vida. É difícil. Vida social, acabou. É difícil, cara, assim, é uma escolha, por isso que eu falo que tem que ser natural. Tem que ser né? Eu trabalho 7 dias por semana durante 20 anos. Então, assim, eu não tenho um final de semana para Búzios, eu não tenho uma viagem para fora do Brasil. Obviamente que, assim, as poucas vezes que eu viajei, eu consegui viajar, obviamente que a empresa não vai parar, mas faz toda a diferença. Então, você tem que ter muito prazer no que você faz, porque você vai se doar de uma forma totalmente atípica dentro de uma relação homem-trabalho, né? Ou mulher-trabalho. Quando eu digo homem, estou falando de todo mundo. Então, é uma doação acima do normal. É uma doação que você vai precisar estar ali tomando banho pensando no negócio, dormindo pensando no negócio, trabalhando pensando no negócio, fazendo o seu lazer, porque é uma coisa só. Não tem, tipo, agora eu vou me divertir, eu vou parar de pensar na minha empresa. Então, assim, eu acho que esse é o ponto principal. Então tá, fica a dica aí, tá? Quero mais uma vez te agradecer pela oportunidade de estar conversando contigo. E na próxima semana a gente tá de volta. Não se inscrever no nosso canal, deixar o seu like e dar ideias. Estamos aí. Tchau, tchau, gente. Um abraço. 3, 2, 1, level up, 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 level up.